Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor. Me trocaram de lugar hoje. Meus irmãos, as mulheres têm uma incrível habilidade. É a habilidade de perseguir por coisas que na realidade sequer existem. Muito cuidado como você vai reagir a partir de agora, homem. Isso pode lhe custar perseguição. Certa vez eu estava assistindo um documentário sobre uma artista americana. E quando a Aline chegou em casa, eu resolvi contar a ela sobre o que tinha assistido. E tinha achado muito interessante o documentário. Achei especialmente interessante o fato de que essa artista resolveu cuidar da própria carreira, produzir suas músicas, shows, turnês, escolher dançarinos, cenógrafos e tudo mais. Eu acho que eu contei um pouco empolgado demais, porque a Aline, de repente, me interrompeu com a seguinte pergunta: tá apaixonado? Quer casar com ela? Sem acreditar, meus irmãos, eu lembrei ela de um detalhe. Tu se lembra que eu acabei de conhecer uma mulher num documentário? Desde então, meus irmãos, a perseguição tem sido ferrenha. Não pode tocar uma música na rádio que eu não consigo sequer respirar direito. Mas nós homens também não somos muito diferentes. Na verdade, todos nós temos a capacidade de perseguir por convicções que um dia descobriremos que se tratam de um verdadeiro engano. Eu acredito que esse é o caso, na verdade, muito mais grave de Saulo, descrito no texto de Atos 9, dos versículos de 1 a 9. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, nesse texto, para que possamos lê-lo e estudá-lo. O texto nos diz o seguinte: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós queremos orar ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, que ela possa encontrar morada em nós e que através do Seu Santo Espírito possamos ser transformados por ela. Senhor, me ajuda nesse momento. Eu sei que o Teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso, mesmo sendo falho, eu te peço para que o Senhor me ajude a ser claro e fiel. Nesse momento, que o Senhor possa nos conduzir através da Tua palavra, a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. É em nome dEle que nós oramos gratos por tudo. Amém. Desde o início dessa série nós temos estudado ou aprendido sobre o avanço, o poder e a pregação do Evangelho. Como nós vimos, isso não aconteceu de forma tão tranquila. A perseguição está espalhada por todo o livro, como um animal ferido deixa rastro de sangue por onde passa. É então que surge Saulo, citado agora pela 3ª vez no livro de Atos. Pela primeira vez ele foi citado no final do capítulo 7,
na morte de Estevão. Na ocasião, ele guardava as vestes das testemunhas do martírio. E o texto diz que ele consentia com tudo que acontecia. No início do capítulo 8, ele é citado pela segunda vez. Agora, depois de desencadeada grande perseguição contra a igreja, o texto nos aponta um Saulo que ia de porta em porta, perseguindo e arrastando cristãos. Agora, na terceira vez, assim como Filipe, o diácono pregador, saiu de forma repentina e milagrosa, surge Saulo como protagonista do texto. Lucas o descreve como um assassino cruel, irado, perseguindo a igreja, que apesar da perseguição continua a crescer. O texto que está diante de nós é cheio de elementos extraordinários. Por isso nós não podemos tomar ele como o modo ou a norma de Deus agir com seu povo na salvação. Ainda assim nós podemos extrair alguns elementos, especialmente aqueles que foram ou serão salvos, podem experimentar do maior milagre que esse texto nos expõe, o milagre da salvação. E este nos lembra, Deus é soberano para salvar. Como nós podemos perceber isso através desse texto? Através do que lemos e através do que aprenderemos. Ao observarmos a conversão de Saulo, nós podemos perceber em primeiro lugar e concluir que Deus é soberano para salvar o perseguidor implacável. Esses dois primeiros versos dessa divisão não tratam de um Saulo já salvo, porém nós sabemos que ele será. O texto inicia, na verdade, com enquanto isso, nos apontando assim para trás, para o contexto desse texto. O que essa expressão tem a nos informar ou nos lembrar? Enquanto o evangelho avançava com poder por meio da pregação e apesar da perseguição, o texto diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto Filipe continuava a pregar por onde quer que ia, levado ao Senhor, impulsionado por ele, Saulo ainda respirava ameaças. Portanto, nós temos aqui a descrição de um perseguidor implacável que estava obstinado e resoluto a perseguir cristãos. A descrição de Saulo aqui com respirava ameaças de morte nos lembra de um animal selvagem que farejava caça. Quem sabe um touro bravo que arrasta as patas na areia e solta o ar antes de correr atrás da sua vítima. Embora Saulo fosse um cristão, na verdade não cristão, mas ele acreditasse ser salvo e tinha pedigree, na verdade ele não tinha autorização legal para perseguir fora de Jerusalém. É por isso que o texto nos diz no final do versículo 1 e início do versículo 2, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Além de obstinado, esse perseguidor implacável estava insatisfeito com o ritmo da perseguição. Não era suficiente mais perseguir somente em Jerusalém. Afinal, o evangelho estava se espalhando para Samaria, Judeia e quem sabe confins da terra, com o eunuco que foi salvo no final do capítulo 8. Então, Saulo decide ir a Damasco. Diga-se de passagem, este lugar era um importante centro comercial, para onde várias caravanas convergiam. Saulo percebeu que a mensagem dos seguidores de Cristo poderia se espalhar de lá para muitas outras regiões. Desconfiando de que lá haviam alguns seguidores de Cristo, o texto nos diz que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Caminho é uma das primeiras identificações dos cristãos. É como um apelido, cristão, crente. Ele vai aparecer algumas vezes nesse livro. O que Saulo, na verdade, queria era levar cristãos de Damasco para Jerusalém, para que em Jerusalém eles fossem julgados, forçados a negar a sua fé
e, quem sabe, ser executados. Paulo Anglada, comentando o texto, nos diz o seguinte: a furiosa perseguição levada a efeito por Saulo representava na realidade o desespero de uma consciência que o acusava terrivelmente, como revela a declaração de Jesus em Atos 26:14: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo, meus irmãos, achava que estava no controle, nas rédeas da sua vida, mas na verdade estava sendo conduzido pela soberana vontade de Deus, ainda que resistindo, como um animal que dá coices em espinhos. Os aguilhões eram colocados na carroça, a fim de que o cavalo não desse coices para se desvencilhar dela. Paulo Anglada continua: ele não havia esquecido o testemunho de Estevão, nem o seu rosto brilhando como a face de anjos, resplandecendo a glória de Deus. Provavelmente ecoava nos seus ouvidos a oração de Estevão pelos que o martirizavam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. A minha pergunta é assim que você se encontra hoje, perturbado pelas verdades de Deus? Será que você continua como Saulo, resistindo, coiceando os espinhos? Talvez você sinta curiosidade de aprender a Bíblia. Então você vem numa reunião de quarta-feira, tentando provar que aquilo que estamos ensinando não passa de uma mentira. Então você vem de novo. Quem sabe você vem num domingo, e a cada fala você tenta de novo se convencer de que aquilo que estamos falando é uma mentira. Lembre-se, Deus é soberano para salvar até o pior dos pecadores. Por mais que você tente, saiba que é impossível resistir a Deus. Se Ele tiver negócios com você, não haverá como impedir o avanço do Evangelho no seu coração. Aqui é importante lembrar também, algumas pessoas acham que podem escolher a Deus. Acham que podem escolher não pecar. Mas através de Saulo nós podemos nos lembrar que ele não poderia, na verdade não gostaria, nunca escolheria a Cristo. Se alguém chegasse para Saulo dizendo que em Damasco, ou no caminho para Damasco, ele ia se encontrar com Cristo, provavelmente ele riria. Ou na melhor das hipóteses, se ele acreditasse, ele fugiria. Aliás, na salvação, meus irmãos, não há mérito algum dos salvos. Se você ainda resiste por achar que não é merecedor, saiba que não é mesmo. Eu não sou, nenhum dos que se encontram aqui é. Nós somos salvos pela graça. Ao olharmos para Saulo e para homens como ele, nós podemos pensar: como é que Deus pode ter salvo um homem assim? A resposta é: pela graça. Você e eu, sem Cristo, somos perseguidores dentro ou fora do coração. Temos toda a capacidade de nos tornarmos, por exemplo, um Hitler. Podemos explodir o nosso próprio corpo e o de muitos por causa de uma tola convicção. Mas talvez e provavelmente você não persiga matando pessoas. Talvez você só se ache um calvinista, muito superior aos demais seres humanos da face da terra. Talvez você aparentemente seja irrepreensível, como Saulo, mas vive apontando o dedo e condenando a todos. Quem sabe por causa da sua convicção política, você gaste muito tempo do seu dia e da sua semana defendendo ou acusando corruptos criminosos que poderão estar eleitos dentro de alguns meses. Meus irmãos, sem Cristo nós somos corruptos, todos nós. Sem Cristo nós somos déspotas, assassinos, corruptos, criminosos, perseguidores do Evangelho. Nós somos como Saulo na prática, pecadores perdidos e perseguidores implacáveis. Mas há esperança para mim e para você, porque foi por estes que Cristo derramou a sua vida.
Como Paulo diz em Efésios mais tarde, no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos merecedores da ira. É então que surge a conjunção adversativa que muda a cena. O texto continua nos dizendo que, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Sendo assim, meus irmãos, gastemos menos tempo com bobagens. Se todo o tempo que nós usamos para defender nossas ideologias e apontar os pecados dos outros fossem usados para divulgar, defender o nome de Cristo morto e ressurreto, nós empregaríamos o nosso tempo de forma muito, mas muito mais útil. Ainda assim, fazendo isso, divulgando o nome de Cristo, nós não saberemos quem Ele salvará. Ainda assim, podemos ter a certeza de que Ele é soberano na salvação do seu povo. Soberano para salvar o perseguidor implacável, mas também, em segundo lugar, soberano para salvar o perseguidor perplexo. Saulo viaja como um animal selvagem, resoluto e insaciável, mas agora autorizado a perseguir e prender cristãos. É a partir de então que surge uma conjunção adversativa na vida de Saulo. O texto nos diz, no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. R.C. Sproul, comentando esse texto, diz que a palavra traduzida por brilhou, no grego é usada para descrever a claridade de um raio. Sim, talvez essa seja uma descrição mais próxima para nos facilitar o entendimento. Mas a luz que Saulo viu não era uma luz natural, sobrenatural ela era. Eu não sei se você já teve a experiência de ir no oftalmologista e dilatar a pupila. Todo ano eu preciso fazer isso, meus irmãos. E eu preciso me lembrar todo ano o quanto a luz do sol pode incomodar a vista. Todas as vezes que eu saio, geralmente no final da manhã, eu não consigo sequer abrir os olhos, que ficam lacrimejando. Parece que eu choro, sem motivo nenhum. Agora imagine Saulo. A luz que ele viu, de acordo com outro relato, surgiu aproximadamente ao meio-dia. Essa luz era mais clara do que a mais clara luz do dia. Qual é o resultado? O texto nos diz que ele caiu por terra. E a pergunta que geralmente surge é a capciosa pergunta: ele caiu do cavalo? E embora não seja a coisa mais importante do texto, talvez seja uma pergunta que Diogo faria à dona Petronila Neri. Ela provavelmente devia ter uma sábia resposta. Paulo Anglada, comentando o texto, diz o seguinte: bem, provavelmente uma viagem desse porte, que poderia durar até uma semana, dificilmente seria feita a pé. Então sim, provavelmente ele e aqueles que o acompanhavam poderiam estar em cima de animais, talvez um cavalo. Mas essa não é a informação mais importante do texto. Mais importante é o que ele ouve ao chão. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meus irmãos, imaginem os instantes de terror que Saulo estava vivenciando agora. Aquele que aterrorizava e arrastava os que eram do caminho, está agora aterrorizado e acuado no chão.
E apesar de ele não ver, a pergunta que ele faz é no mínimo intrigante. Ele pergunta ao Senhor no início do verso 5: quem és tu, Senhor? Algumas pessoas, a partir desse texto, observando que Senhor está em letra maiúscula, observam que provavelmente foi Lucas, que já sabia que se tratava de Cristo, que registrou em caixa alta. Mas provavelmente, meus irmãos, pela pergunta de Cristo, Saulo já tinha alguma suspeita de que se tratava ao menos de um ser celestial muito superior a ele. Mas não há nada ruim que não possa piorar para Saulo. Veja a resposta que ele recebe. O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Tudo que Saulo construiu, meus irmãos, todas as convicções que o fizeram provavelmente matar, agora desmoronam bem na sua frente. Ele estava certo de que o que fazia por Deus. De fato, ele era irrepreensível diante dos homens. Ele poderia ter até certeza da sua salvação. Mas como comenta um puritano falando sobre a certeza da salvação, é muito dolorosa a ilusão a de um ímpio ou não regenerado se deixar persuadir de que seu estado é um estado de graça, enquanto que na verdade nada mais é senão um estado de pecado e morte. Saulo estava enganado, meus irmãos, quanto às coisas de Deus. E agora, para piorar as coisas para ele está num encontro pessoal com Cristo ressurreto. Tem mais. Esse Cristo ressurreto se identifica com o seu povo. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é que mexer com o seu povo é mexer com ele próprio. Perseguir os salvos em Cristo é perseguir a ele próprio. Aqueles que estão salvos estão misteriosamente unidos a Cristo. Não somente na salvação, que já seria bom demais, mas também nas aflições. Saulo agora provavelmente está perplexo, atônito e perturbado. Porém agora ele está em silêncio. A partir de então, só Cristo fala. Observe o que ele diz. Cristo dá uma ordem a ele: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Saulo deveria estar esperando aqui por seu decreto de morte, mas na verdade o que ele recebe é um chamado. Porém, curiosamente, esse chamado se direciona apenas a ele. Observe o que o texto nos diz. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz e não viam ninguém. Outro texto que fala da conversão e desse evento é o texto de Atos 22. No versículo 9, o texto nos diz que os que estavam me acompanhando viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Impressionante, não? Não se trata aqui de uma contradição, embora seja o que pareça à primeira vista. Na verdade, os dois textos estão focando em detalhes diferentes. É como quando eu e você vamos contar uma história em ocasiões diferentes e para pessoas diferentes. Surgem detalhes novos, nos lembramos de novas coisas, novos acontecimentos. Então aqui, na verdade, nós podemos concluir que eles não ouviram. Na verdade, que eles não ouviram e não entenderam. E que eles não conseguiam ver. Sim, Deus é soberano para salvar e para se revelar a quem Ele quer. É por isso que Ele se revela de forma especial a Saulo. Através desse homem, Ele estava por alcançar os gentios, gente como eu e você. Desta forma, Ele demonstra também, de forma ainda mais evidente, seu poder e glória e perdão. Sendo assim, eu e você não precisamos ficar contando quantos ganhamos para Cristo, escolhendo para quem vamos ou não pregar, ou mesmo ter medo de afastar pessoas por causa do Evangelho. Porque o Evangelho que alcançou a nós, quando estávamos mortos, é o mesmo que pode convencer o homem mais perverso da gravidade dos seus pecados. É o mesmo que pode maravilhar a mim e a você hoje.
Ainda assim, a salvação não é algo que nós podemos fabricar. Não se trata de poder de persuasão ou do modo como nós pregamos. Se trata, na verdade, de uma obra do Deus do Evangelho. Somente Cristo, meus irmãos, pode lançar luz, capaz de ofuscar a mais clara luz do dia. Somente Cristo pode lançar luz capaz de ofuscar o sol, a fim de nos cegar os nossos olhos físicos para as coisas desse mundo e abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que é eterno e eternamente útil. Por isso, simplesmente pregue a palavra. O resto Deus fará com poder e de forma soberana. Ele pode alcançar seu cônjuge, amigos e familiares na estrada para Damasco. Quem sabe Ele está por alcançar você. Ele não tem limites, o seu poder não tem limites. E se Ele alcançou o pior perseguidor do Evangelho, Ele pode transformar o marido cruel em homem que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Ele pode transformar o chefe perseguidor em um líder exemplar. Ele pode transformar a mulher insensata em sábia. Mas lembre-se, não por causa da nossa performance na pregação, não por causa da forma como nós comunicamos o Evangelho, não por causa da nossa busca a Deus. Como nos diz 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 31. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Observem agora o que o texto nos diz. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Creio que uma das expressões mais belas da Bíblia é a simples expressão em Cristo ou por meio de Cristo. Meus irmãos, é porque Ele se fez maldito que nos tornou benditos. É porque Ele se fez pecado que nos foi imputada a justiça. É porque Ele se tornou alvo da ira do Pai que nos tornamos alvos do seu amor gracioso. Os que estão em Cristo herdam aquilo que Ele conquistou com mérito. Um desdobramento claro disso é a segurança. Aqueles que foram salvos, nós que somos salvos em Cristo, estamos seguros nele. Mais do que isso, Ele não está indiferente quanto às minhas e às suas aflições. Por isso, não se entristeça demais, porque você é perseguido por causa do Evangelho. Nem fique ressentido e em busca de vingança pelo mal que lhe tem sido feito. Pelo contrário, alegre-se. Esse é um sinal de que verdadeiramente você faz parte do povo de Deus. Descanse nele, pois os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados com a glória que há de vir. Certa vez um pastor foi perguntado se um crente pode perder a salvação. Creio que a resposta dele não poderia ter sido mais apropriada e sábia. Ele respondeu: depende de quem o salvou. Se quem o salvou foi Cristo, esteja certo, você não pode perder a sua salvação. Eu acredito que é isso que Romanos 8 tem a nos dizer. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há perigo, espada, fome, nudez, distância, altura, profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus, meus irmãos. Por isso, descanse nos braços daquele que conquistou a sua e a minha salvação. Nós podemos concluir que Deus é soberano para salvar? Eu acredito que sim. E especialmente do que temos visto a partir da conversão de Saulo e do que ele fez com ele, poderemos perceber em último lugar que Deus é soberano para salvar o perseguidor humilhado. Observe a primeira parte do versículo 8. Saulo levantou-se
do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Meus irmãos, provavelmente Saulo estava de olhos fechados até agora. Ele sequer conseguiu abrir os olhos diante do Cristo ressurreto e glorificado. Talvez ele estava como Isaías, diante do trono de Deus, quebrantado e humilhado por seus pecados. Mas observe a parte B do verso 8. Os homens o levaram pela mão até Damasco. O Saulo, perseguidor do Evangelho, se tornou alvo da perseguição de Deus. O animal feroz que respirava ameaça contra as ovelhas do Senhor, agora foi domado e domesticado pelo caçador do céu. Aquele que esperava arrastar cristãos de Damasco, entra em Damasco carregado pela mão e cego. Sim, o orgulho de Saulo havia sido ferido. Mas agora, pelo menos, ele poderia se ver livre da escravidão do orgulho, da lei e do pecado. Deus tem seus meios peculiares, meus irmãos, de alcançar os seus. E eu penso também que é necessário destacar a obediência de Saulo a partir de então. Ele não recebe muitos detalhes daquilo que lhe acontecerá, mas não lhe resta outra coisa senão obedecer àquele que poupou a sua vida. Ele deve ter ido todo o caminho depois do encontro com Cristo até Damasco, refletindo sobre o que lhe aconteceu, porque foi poupado, o que lhe aconteceria. Outro texto que relata a conversão de Saulo está em Atos 26, e ele descreve alguns detalhes que complementam o que surge nos capítulos 9 e 22. O texto diz que o Senhor falou a Saulo: agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Saulo, meus irmãos, foi convertido de perseguidor a pregador do Evangelho. Somente pela graça isso é possível. Deus salva homens assim, para que se torne muito mais evidente seu perdão, glória, poder, misericórdia, graça. Interessante também é observar como ele se comporta a partir de então. Além da obediência humilhada, o texto diz que por 3 dias ele esteve cego. O que ele fez? Não comeu nem bebeu. Saulo deve ter refletido muito, meus irmãos, sobre o que acabara de acontecer. Como nós vimos a partir do capítulo 26 de Atos, ele sabia que tinha sido chamado. Ele devia estar pensando: por que eu? Por que logo eu? Por que agora? Ou mesmo ele poderia estar pensando: quantas famílias foram destruídas por causa da minha perseguição. Mas é interessante o que ele faz, porque ele não pede por alguém que converse com ele a fim de distrair sua mente. Ele não pede como pedirá mais tarde, por alguém que leia para ele. Ele não pede por uns dias de férias, quem sabe numa praia na Grécia. Na verdade, o que ele faz? Ele fica sem comer e beber, pensando provavelmente no rumo da sua vida e nos efeitos do seu pecado. A pergunta que não quer calar é como eu e você lidamos com os sofrimentos da vida. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que nos oferece distrações e escapismos o tempo inteiro. Pode ser a comida, a bebida, o lazer, o sexo, pode ser o trabalho, pode ser um salão de beleza ou um shopping. O fato é que nós somos convidados a ligar a televisão e desligar a mente. Somos convidados a sair de casa para esquecer dos problemas.
em lugar de reflexão, diversão, em lugar de seriedade, humor. Mas não me parece que é esse o modelo que a Bíblia nos aponta. Na verdade, o convite que ela nos faz é bem antiquado e contracultural. Que convite é esse? Abrace o sofrimento. Como assim? Certa vez eu fui fazer uma visita junto com o pastor Renan a uma senhora que estava muito mal de saúde, bem debilitada. Na ocasião, ela nos contou das suas lutas e dificuldades. Disse que sequer conseguia sair da cama. Então o pastor começou a ler um texto e a explicá-lo. Eu e ela provavelmente esperávamos por uma palavra de consolo do tipo: minha irmã, Deus é poderoso para lhe tirar dessa cama. Ele pode dizer: levanta e anda, e isso vai acontecer. Mas citando outro pastor, o que ele disse na verdade foi: não desperdice o sofrimento. Meus irmãos, nessa hora parece que meu corpo saiu de mim e eu fiquei pensando, onde ele quer chegar com essa conversa? Então ele continuou dizendo: você não pode sair da cama. Você não pode fazer atividades básicas que fazia antes. Cozinhar sua comida, fazer uma faxina, resolver seus problemas. Você sequer pode ir ao banheiro só. Mas uma coisa você pode fazer. Você pode orar ao Senhor. Você pode abrir a Bíblia e ouvir a sua voz. Você pode assistir uma pregação no celular. Por isso, não desperdice o sofrimento. Eu comecei a voltar dessa experiência de quase morte, entendendo agora onde ele queria chegar. E me parece que foi isso que Saulo vivenciou aqui. Os efeitos do encontro com Cristo foram fortes demais para que Saulo simplesmente os ignorasse. Ele estava cego, porém não perdeu tempo se lamentando da sua situação. Do contrário, ele se desfez daquilo que era mais elementar, as refeições, a fim de encontrar tempo para refletir. Quem sabe ele passou esses 3 dias orando, conversando com Deus, tendo mais encontros com Ele. Quem sabe ele pensou no que seria dele no futuro, como ele seria recebido pelos gentios, ou pior, como ele seria recebido pelos judeus. Um verdadeiro encontro com Deus tem essa característica, meus irmãos. Nós nos tornamos menos falantes e mais silenciosos. Menos falantes e mais ouvintes. Nos tornamos menos orgulhosos e mais humildes. Menos cheios de nossas ideias e mais cheios de Cristo. Talvez Cristo tenha levado você para a estrada de Damasco para trazê-lo para perto. Quem sabe sua estrada de Damasco não seja uma gravidez inesperada, repentina, ou a crise financeira, o desemprego, ou a doença, ou quem sabe a perda de um familiar, filho. Deus pode estar querendo te encontrar e saiba, não haverá como fugir dele. Se você tem dúvidas para o que Deus o chamou, se você tem dúvidas de qual curso deve cursar, de qual será o futuro da sua carreira, se você tem dúvidas se deve se dedicar a um trabalho secular ou ao ministério, tenha certeza de uma coisa, meu irmão. A vontade de Deus prevalecerá sobre a sua. Em breve você será encurralado pelo caçador do céu. Esteja atento aos sinais. E assim como Saulo, pronto a obedecer. E aqui eu não falo de uma obediência subjetiva, abstrata ou intuitiva. Se trata, na verdade, de conhecer a Cristo e ouvir e obedecer a sua voz. Todavia, você não deve você não deve esperar por um encontro como esse que Saulo teve, um encontro pessoal com Deus. Pois como falamos no início, esse não é o modo normal de Deus agir com seu povo na salvação. Se trata, na verdade, de um encontro extraordinário que fazia parte da validação do apostolado de Saulo. Dentre outras condições, ele precisava ter um encontro e precisava ser testemunha ocular e presencial de Cristo.
Então, como eu e você podemos conhecê-lo de forma objetiva? Eu acredito que por meio da sua palavra. A Bíblia é a revelação especial e objetiva de Deus para nós. É através dela que podemos nos tornar mais obedientes, mais sensíveis à voz de Cristo, mais parecidos com Ele. É a partir do Evangelho que podemos ser transformados. De fato, nós poderemos ser feridos e humilhados por ela. Ela apontará os meus e os seus pecados e nos condenará. Mas nos mostrará um Deus que é capaz de mudar a nossa história. Ela nos deixará humilhado como Saulo, com o rosto em terra, provavelmente. Mas ela nos apontará a todo instante para um Cristo que é caminho, verdade e vida. Portanto, eu o convido a descansar nesse Deus. Concluindo, de fato a perseguição se tornou ferrenha na minha vida. Mas não pode ser comparada à perseguição por causa do Evangelho ou pelo Evangelho. Saulo foi humilhado ao cair ao chão. Porém, Cristo foi escarnecido por pecadores. Saulo ficou cego com a luz divina. Cristo teve os olhos atingidos por açoites e recebeu uma coroa de espinhos. Saulo recebeu a notícia de que perseguia Cristo. Cristo recebeu a ira do Pai para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Saulo foi carregado para Damasco. Cristo carregou sozinho uma cruz para o monte do Calvário. Irrepreensível, ele teve o sacrifício aceito por Deus. Nos trouxe paz e reconciliação. Nos tornou seus filhos por adoção e herdeiros do seu reino. Portanto, saiba, não há sofrimento pelos quais eu e você passemos, que ele já não tenha vivido. Mais do que isso, ele se identifica com o seu povo, sofre com ele, promete estar com ele todos os dias, perseverando. Porque estamos unidos a ele, seremos ressuscitados com ele e viveremos eternamente com o Rei da Glória. Como isso é possível, meus irmãos? Por causa da sua maravilhosa e soberana graça. Se você já foi encontrado por ele, pode sentir a alegria da salvação outra vez. Maravilhe-se com um Deus que é belo, santo, poderoso, majestoso, rico em misericórdia e graça. Porém, se você ainda não teve um encontro com Cristo, mas tem sido perseguido por Ele, arrependa-se dos seus pecados, renda-se a Ele, volte-se em adoração ao Rei, que conquistou a nossa salvação com alto preço de sangue. Nesse momento, eu quero convidar você a ficar de pé, para que juntos possamos nos voltar e responder em adoração àquele que nos resgatou. Confesse os seus pecados diante de Deus novamente. Reconheça a grandeza dele. Cante que ele é digno de receber honra, glória e louvor por todo sempre. Reconheça a grandeza dele.
Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, louvando o teu santo nome. Pois só tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Te agradecemos, ó Deus, por este culto que a ti prestamos, pela mensagem que ouvimos através do teu Filho. Derrama, Senhor, a tua graça, o teu poder e a tua orientação sobre a vida de Tiaguinho, desta criança que nasceu nesta igreja, que nesta tarde, Senhor, foi usada por ti, não somente para ministrar o louvor, mas com autoridade ministrar a tua palavra. Continua, Senhor, abençoando a ele e toda a sua família. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo das tuas santas e poderosas mãos. E concede-nos nesta semana a oportunidade de anunciar o teu evangelho, não perdendo as oportunidades de pregar a salvação. Fica conosco, guarda-nos em tudo e leva-nos em paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus conceda uma semana feliz. Só tu